Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo se encarnou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, todos juntos. Há lugar na casa, há perdão na casa. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amados irmãos, com muita alegria nós estamos aqui. Eu ainda estou me adaptando à tecnologia, estou com um microfone e estava pegando outro, mas Deus sabe, né? Estamos começando esse culto de louvor a Deus. As mães, não é? E quando fala em mãe, principalmente filhos que deram trabalho, como alguns de nós, né? Eu não me incluo nisso, a gente chora de emoção, porque, inclusive, trouxe a minha mãe aqui hoje, não é? Com seus cabelos brancos. Hoje tivemos um momento em família, foi muito gostoso, como a maioria de vocês, eu tenho certeza que o tiveram em casa. E a palavra de Deus, lá no Salmo de número 84, nos ensina, nos fala sobre a alegria de estarmos aqui na casa de Deus. Saudades do templo.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplacados, o qual, passando pelo vale árido, faz um manancial de bênçãos, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Israel. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Oremos. Senhor, vem presidir pela ação do Teu Espírito sobre nós. Recebe o culto, a nossa adoração nesta hora preciosa em que, como irmãos, estamos na Tua casa, onde o Senhor, desde sempre, opera maravilhas. Vem falar ao nosso coração, vem fortalecer a nossa comunhão, vem perdoar as nossas faltas, vem receber nossos louvores. Ó Senhor, que seja um culto racional, um culto emocional, um culto que venha nos renovar, um culto que suba diante de Ti, como aroma suave, como o louvor perfeito, como um ensaio do tempo que estaremos para sempre contigo, nas bodas do Cordeiro, na Tua presença. Que nada possa impedir a liberdade da ação do Espírito neste lugar, nesta hora. Que seja uma celebração festiva de gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar as pessoas que nos visitam, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um, e pedir que cada um receba de Deus a sua porção nesta noite. Dentre os visitantes, temos a minha mãe, que já falei. Mãezinha, fica de pé. E ela está do lado da Paula, né? Graças a Deus elas se dão bem, são muito unidas. Às vezes eu tenho a impressão que minha mãe gosta mais dela que de mim, mas é assim. Então, Paula, mantenha as aparências, dá um abraço na minha mãe. Sogra da Paula. Tem mais alguém que nos visita? Todo mundo é de casa, né? Então, vamos fazer o confessional. E vamos pensar no Salmo de número 15, Salmo também de Davi, ou dos filhos de Corá. Salmo dos filhos de Corá. O que nós lemos é de Davi, que fala sobre o perfil do cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e, de coração, fala a verdade, que não difama com sua língua,
Não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse é o perfil do cidadão dos céus. E nós, como pecadores, queremos confessar as nossas falhas para que possamos estar em liberdade diante da santidade de Deus. Curvemos as nossas frontes. Vimos a tua palavra dos céus, olhando a tua palavra como filho das nossas vidas, nós te pedimos, perdoa os pecados, dá-nos o coração leve, perdoado por ti, para estarmos em liberdade na tua presença. Nós pecamos não porque queremos só, mas porque a nossa natureza milita contra o novo homem transformado por Deus. E nesta hora nós te pedimos, no poder do Espírito, a autoridade para vencer o mal. Autoridade para, como povo de Deus, encontrarmos-nos perdoados pelo Senhor e felizes por esta bênção. Em nome de Jesus, nós, como igreja, como indivíduos aqui reunidos, oramos e te agradecemos pelo perdão. Em nome de Jesus. Amém. Nesta hora, nós, na liberdade que temos como perdoados, entoaremos cânticos de louvor a Deus. No primeiro momento, estamos resgatando uma tradição da nossa igreja. Segundo domingo é o culto das primícias. E hoje nós estamos reinaugurando esta prática, onde dividimos para Deus poder multiplicar. Nesta hora também estaremos entregando nossos dízimos e as nossas ofertas voluntárias. Louvemos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos nos colocar em pé para a gente louvar a Deus. Essa música, ela fala assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. E que, de fato, essa verdade saia do nosso coração, das nossas bocas, e que a gente possa louvar a Deus sabendo da grandeza que Ele tem, que Ele é nas nossas vidas. E que esse momento, além de ser de primícias e de entrega de dízimos, possa ser cantado com o nosso coração, que a gente possa dizer essas verdades mesmo, de que Deus é poderoso, de que Deus é santo, de que Deus é grandioso nas nossas vidas. Amém? Santo, Santo, Santo é o Senhor.
hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve o seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve o seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Senhor, nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E é por isso que a gente pode trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, porque apesar de nós, apesar de tudo que nós somos, ainda assim o Senhor nos abençoa, nos cuida, nos ama. E é por isso que a gente pode te bendizer, ó Deus, por causa da sua misericórdia. Então, que o Senhor continue cuidando de nós, nos abençoando para que a gente possa te engrandecer sempre, que a gente possa te chamar de santo sempre e dizer o quão grande o Senhor é nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor é. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus,
falha tomou meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me lavou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa canção que a gente vai cantar agora, mas é uma canção que me emociona tanto. A palavra de Deus nos diz que a bondade e a misericórdia de Deus não só estão conosco, como nos perseguem. Que coisa interessante, né? Elas correm atrás de nós. Elas nos alcançam em todas as circunstâncias. E tem uma parte dessa canção que fala: a tua bondade me seguirá, Senhor, porque és fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és bom. A bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de nós e nos alcançam. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo.
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. Só, gente, ó. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ter a certeza de que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça nos alcançam. Transformam as condições mais adversas da nossa vida em bênção. O Senhor é o Deus que transforma o nosso caos em ordem, que traz luz à nossa escuridão. O Senhor é a nossa esperança e a tua fidelidade dura para sempre. Não depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A sua fidelidade dura para sempre. E diante disso, Pai, tudo que nós podemos fazer é entregar a nossa vida, a nossa existência nas tuas mãos. Nós dependemos de ti. Assim como a corça anseia por água, nós ansiamos pela tua presença. Nós temos fome de ti. Sacia a nossa fome. Mata a nossa sede. Renova, Pai, aquilo que está velho dentro de nós. E molda-nos, ó Deus, conforme a tua vontade. Que o nosso desejo e a nossa oração seja para que nenhum só passo seja dado que não esteja alinhado com a tua vontade. Recebe a nossa adoração, cheia de falhas, com limitações, mas também com a inteireza do nosso ser. Eu sei que é isso que te agrada. Não é o louvor perfeito, mas é o louvor que é fruto do nosso coração, da nossa intimidade contigo. E é isso que nós queremos te entregar aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, por favor, se assentem. Meu coração está batendo, ele bate até mais forte, Hoje é um dia
agradecer. Mamãe, tu és linda, o presente mais perfeito. Foi o Papai do céu quem desenhou você. Eu te quero só agradecer. Nas noites tão frias tu estavas lá, teus braços me aquecerão. Obrigado por me ensinar sobre o amor do Senhor que é tão perfeito. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando eu crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Gostaria agora, nesse momento, de pedir para que todas as mães se colocassem em pé, porque nós vamos continuar a homenagem, né, através de uma lembrança que o Departamento Infantil providenciou para cada uma de vocês. Então, as mães vão ficar em pé nesse momento e as crianças vão entregar, tá bom? Baixo mesmo ou vai lá para cima? Ah, é. Tá. Eu espero que vocês estejam bem. Aqueles que não estão bem, que fiquem bem. E que sejam abençoados através dessa nossa conversa. Amém? Que coisa mais linda essas crianças cantando. Parabéns, gente, pelo trabalho. Ó, eu tenho uma, eu sei que não é fácil ficar bonitinho assim, tum, tum. A Bela, se tivesse aqui, ia estar tum, tum, saindo correndo. Ai, ai, mas é muito delicioso. Eu lembro de ver as mães babando nos filhos, eu falava, vai, quando eu for mãe, eu vou ser mais comedida. Como os jovens falam, se pá, eu sou pior ainda. Talvez eu seja mais babona ainda. Gente, pelo menos nos próximos 4 domingos, as nossas conversas aqui no culto da noite vão girar em torno do tema Jesus e os discípulos. Tendo em vista que a gente diz que nós somos discípulos de Jesus, faz muito sentido a gente pensar, né, sobre como Jesus se relaciona com seus discípulos. O que ele espera dos seus discípulos? Que tipo de desafio ele confia aos seus discípulos e que relação que ele deseja desenvolver com aqueles que o seguem? E quando eu comecei a pensar sobre Jesus e os discípulos, a primeira coisa que me veio à mente é que no discipulado, ou seja, na relação entre Jesus e aqueles que o seguem, nós aprendemos a ser humano. No discipulado, nós aprendemos a ser gente. Pensando nas mães, a gente sempre diz, né? Nossa, eu quero que meu filho, que minha filha seja uma boa pessoa. Quando crescer, que seja uma pessoa honesta. Não, nada que a gente queira mais do que o nosso filho e a nossa filha se pareça com Jesus. Se torne gente na medida de Jesus. Então, no discipulado, a primeira coisa que Jesus faz com aqueles que o seguem é ensinar esse povo a ser gente. E é isso que eu queria falar com vocês. Eu costumo dizer que o humano não nasce, o humano se torna. O humano não nasce, o humano se torna. Paulo Freire, que é um educador brasileiro, ele diz que o ser humano é um ser inacabado, em constante processo de construção de si, de invenção de si. Então, o ser humano não nasce sabendo ser humano, ele aprende. Em casa não é assim?
A gente fala, o filho às vezes não faz, mas aquilo que a gente faz, o filho copia. Ele aprende a ser humano, a criança aprende a ser humano na medida daquele que está perto dele, que caminha junto com ele de perto. Então, o humano aprende a ser humano, é algo que se constrói. O humano não é, ele se torna, ele se faz. Talvez a melhor ilustração para traduzir isso que eu estou querendo dizer é: se você pegar um gatinho, filhote, colocar um pires com leite e uma caixinha de areia, o gatinho vai lá, lambe o leite, vai lá na caixinha de areia, faz as necessidades dele, tudo ok. Gato sendo gato. Se você fizer a mesma experiência com uma criança, é capaz dela derrubar o leite e comer a areia. É ou não é? Quem quiser testar com os filhos bebê, testar com o Pedro. É capaz dele derrubar o leite e comer areia, porque o ser humano está sempre nesse processo de construção de si, está aprendendo como ele deve ser, quem ele deve ser, como ele deve se relacionar, que tipo de prioridade ele deve ter. O ser humano se constrói. E é Jesus que nos ensina como nós devemos ser, como nós devemos viver, que tipo de gente a gente deve se tornar. E o Evangelho de Lucas, lá em Lucas 9, narra um momento muito emblemático do ministério de Jesus, que eu queria que a gente lesse junto. Lucas 9, do verso 28 até o verso 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens, então, que começaram a conversar com Jesus. Esses 2 homens eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros, olha o que eles estavam fazendo. Estavam dominados pelo sono. E acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia direito o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Existem 3 figuras importantes que aparecem aqui nesse texto: Elias, Moisés e Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia enquanto testemunho do povo de Israel acerca da sua relação com Deus, a gente vai ver que tem uma pergunta que acompanha durante toda a trajetória desse povo. Em todos os cenários pelos quais esse povo passou, tinha uma pergunta que caminhava junto deles. E a pergunta era: como nós podemos ser fiéis a Deus? Como nós podemos viver uma vida de obediência a Deus? O povo se perguntava a respeito disso. E Deus respondia, por exemplo, através da vida de Moisés e, por exemplo, através da vida de Elias. A gente sabe um pouco sobre Moisés. É através de Moisés que a gente tem acesso à lei, aos mandamentos, a essa cerca que mostra: ó, vocês devem ir por aqui, não devem ir por aqui. Então o povo começa a interpretar qual que é o desejo de Deus para a vida deles. Bom, alguém que quer agradar a Deus
não deve ser invejoso, não deve cobiçar, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E também Deus falava da sua vontade para o povo através dos profetas. Os profetas eram os porta-vozes de Deus. Deus enviava mensagens de condução, de direção, de orientação para esse povo através da vida desses profetas. Hebreus diz que há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, por quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. É interessante que aparece Moisés, Elias e Jesus. Então a voz que a gente entende que é a voz de Deus brada do céu e diz, apontando para Jesus, este é o meu filho amado. Como quem diz, vocês querem compreender que tipo de vida que eu desejo que vocês vivam? Olhem para ele. Vocês querem compreender qual é a minha vontade para a vida de vocês? Olhem para ele. Eu sei que vocês olharam para Moisés, eu sei que vocês olharam para Elias, mas agora não é mais alguém mediando a minha relação com vocês. Agora sou eu. A exata expressão de quem eu sou. As palavras dele são as minhas palavras. Ele sou eu. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Olhem para ele. Mas não só olhem para ele, ouçam-no. A verdade que salta desse texto é que Jesus é aquele que revela o que é ser humano de fato. Pensa comigo, nós somos criados para quê? Para sermos humanos. É ou não é? Ser humano glorifica a Deus, mas nós somos criados para sermos humanos. Você cria uma cadeira para quê? Para pendurar no teto? Você cria uma cadeira para sentar. A cadeira que fica pendurada no teto não é uma cadeira que se une ao seu propósito. O ser humano que não sabe ser humano é alguém que vive separado daquilo que foi feito para ser. E quando a gente olha para a nossa experiência, para a nossa existência, a gente percebe que a gente tem muita facilidade em ser desumano. A gente não sabe ser humano. É igual a criança, não bota o dedo na tomada. Não faz isso e vai lá e faz. Nós não sabemos como nós devemos ser. Então Deus diz, olhem para ele, se vocês querem entender qual o propósito para o qual eu criei vocês, olhem para ele e escutem. E obedeçam e sigam. Jesus revela o que é ser humano, porque Jesus é humano em plenitude. Jesus é o ser humano que nasceu de maneira singular, viveu de maneira singular, morreu de maneira singular e foi o único que ressuscitou e venceu a morte. Quando a gente olha para Jesus, além do Deus encarnado, além do Deus em nosso meio, nós enxergamos essa referência do que é ser humano de fato. E Deus deseja que nós sejamos humanos. A gente sabe que a gente foi criado lá no jardim para que nós fôssemos humanos. Mas essa realidade de morte, de pecado, meio que desfigura aquilo que a gente é. Nos desconecta do nosso propósito, da nossa essência, da nossa identidade. Em Jesus a gente encontra o que é ser humano de fato, o que Deus deseja que nós sejamos, como Deus deseja que nós vivamos. Esse é definitivamente o propósito para o qual nós somos criados. Faz sentido? Amém? Se não fizer, vocês perguntam, a gente volta. Tem um teólogo, chama José Maria Castilho, que ele diz que Jesus encarna o projeto humanizante do ser humano. Deus quer fazer com que a gente seja o seu povo, aquele criado à sua imagem e semelhança, aquele que sabe quem deve ser, aquele que se conecta com o Criador. Jesus encarna esse projeto de Deus e nos abre um caminho para que a gente possa seguir
enquanto discípulos de Jesus, filhos de Deus, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Às vezes, quando a gente pensa sobre a salvação, a gente pensa só na dimensão do ali e além, né? Em Jesus eu tenho salvação, então depois, quando tudo acabar, eu vou para o céu. Mas a salvação é algo que se experimenta aqui e agora. Jesus nos salva de uma vida sem a referência de quem nós devemos ser. Jesus nos salva de uma vida sem a referência de quem nós devemos ser. E é no discipulado que esse aprendizado acontece. É nessa relação de intimidade com Jesus que isso acontece. Quando a gente olha para o contexto judaico, o contexto da época ali de Jesus, a gente vai ver que o discipulado era algo que eles praticavam. Então, todos os meninos, quando tinham 6 anos de idade, eles começavam a aprender a ler a Torá. Eles eram ensinados e, quando chegavam aos 10 anos de idade, eles já sabiam de cor a Torá. E aos 10 anos de idade, mais ou menos, eles passavam por um processo muito importante. Porque aqueles que se destacavam no estudo da Torá podiam seguir sendo discipulados por um rabino. Eles seguiam a sua carreira religiosa, para que então um dia eles pudessem se tornar mestres, rabinos também. Os que não se destacavam tinham que voltar para casa. Voltavam para casa e aprendiam o ofício do pai, que é o caso de quem? Jesus e de todos os outros discípulos. Então, se seu pai era carpinteiro, você ia aprender como ser carpinteiro. Se seu pai era pescador, você ia aprender como ser pescador. Se seu pai era comerciante, você ia aprender como era ser comerciante. Eram os fracassados, aqueles que não deram certo. A elite intelectual de Israel estava lá aprendendo com os rabinos. Os que não deram certo tinham que seguir os ofícios da casa. É interessante, né? Porque Jesus só escolhe os fracassados para andar com ele. E como que deve ter sido, né, receber esse convite? Poxa, agora a gente vai ter a chance de aprender com o rabino, de aprender com um mestre. É como se Jesus viabilizasse esse sonho frustrado, né, dos discípulos. Mas é interessante porque o discipulado de Jesus é muito diferente do discipulado no contexto judaico. Os rabinos se reuniam para ler a Torá e conversar sobre como eles deviam interpretar a Torá. Era essa a relação estabelecida entre o rabino e os seus discípulos. Mas a relação que Jesus estabelece com os seus discípulos... Olha o relógio, é ali? Está na hora, hein? Não terminei ainda. A relação que Jesus estabelece com os seus discípulos não é uma relação de vem que eu vou ensinar vocês a interpretarem as Escrituras. É vem e anda comigo, que eu vou ensinar vocês como que vocês devem ser, que tipo de ser humano vocês devem se tornar, como que vocês devem tratar o seu vizinho, que tipo de mãe que vocês devem ser para os seus filhos, que tipo de profissional que você deve ser no seu ofício. Jesus não convida os seus discípulos para ficar aprendendo quais são os 613 mandamentos e julgar a vida dos outros que não seguem. Jesus convida os seus discípulos para caminharem junto com ele, para aprenderem na prática, observando os seus passos. E os rabinos antigos, eles tinham um ditado que é muito interessante e que, na verdade, era meio que uma recomendação aos meninos que eram discípulos. Eles diziam assim: cubram-se com a poeira dos pés dos seus rabinos. Cubram-se com a poeira dos pés dos seus rabinos. Tinha aquela ideia de ande tão perto do seu rabino a ponto de ficar coberto da poeira das sandálias no fim do dia. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque o seu rabino é o modelo do homem, da mulher, da criança que você deve se tornar. Então, o chamado de Jesus é para que a gente se torne um outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa exatamente igual a ele.
E é por isso que, ao chamar os seus discípulos, ele os chama para que estejam com ele, para que venham com ele, para que caminhem com ele, para que comam com ele, para que conheçam a família dele, para que conheçam as suas atitudes nos momentos de maior vulnerabilidade. O discipulado tem tudo a ver com tornar-se seguidor de Jesus e tornar-se pessoa cujo caráter se conforma ao seu. E é engraçado, porque quando a gente pensa sobre discipulado, vamos fazer discipulado. Se alguém chegar assim para você e falar, vamos fazer um discipulado, você já pensa, né? Eu sentado numa mesinha, agora eu vou abrir a Bíblia, vou te ensinar os fundamentos da fé, vou te ensinar como interpretar esse texto, aquele texto. Não é eu vou estabelecer uma relação de discipulado com você, então vem terça-feira comer lá na minha casa. Preciso ir para Itatiba trabalhar, vamos comigo? Nossa, estou passando por um momento difícil, quero que você experimente disso comigo. Nós não fazemos isso. E se fazemos, fazemos muito pouco. Se não fazemos uns entre os outros, quem dirá com Jesus Cristo de Nazaré? Porque no máximo a gente lê, observa, se maravilha e segue fazendo do nosso jeito. Jesus disse que tem que perdoar 70 vezes 7. E aí, quando a pessoa precisa do seu perdão, não. Isso aí é demais. Não leva o desaforo para casa. Isso faz mal à saúde. Jesus diz que nós não devemos apontar o dedo e julgar a vida da outra pessoa. Nossa, olha o que aquela pessoa faz. Olha o tipo de mãe que aquela mulher é. Quem é mãe e nunca passou por isso, né? Nossa, olha a decisão que ela tomou. Nossa, esse pessoal nem vem na igreja. Nossa, olha a roupa que essa pessoa está usando. Eu sou seguidor de Cristo. Que tipo de discípulo a gente é? Às vezes a nossa igreja pode estar cheia de gente e vazia de discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Porque discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que se torna parecido com o seu mestre. Discípulo é aquele que no fim do dia está cheio da poeira da sandália do mestre. E a nossa igreja interpretou às vezes, pelo menos na minha leitura, eu espero estar errada, mas eu temo que não. Nós interpretamos o seguimento de Jesus de uma forma muito equivocada. Porque se seguir a Jesus for só isso que a gente está fazendo aqui agora, o nosso discipulado é muito mais parecido com aqueles a quem Jesus fala contra, denunciando os equívocos, a soberba, a superficialidade. Discípulo é aquele que vai atrás do mestre e que caminha tão perto, de maneira que se confunde com o seu mestre. Você não sabe mais quem é discípulo, quem é mestre. Se parece tanto. Eu gosto quando falam, nossa, a Bela é uma Fernandinha. Um jeito tão parecido, expressões tão parecidas, que às vezes você fala, nossa, parece que a Fernanda está falando aqui. Quando as pessoas olham para a sua vida é confundida com a de Jesus Cristo? Porque se não é, a gente está tendo uma relação com Jesus de uma maneira muito superficial. Fazer discípulos, isso aqui é alguém que escreveu, não lembro quem foi. Fazer discípulos não é ensinar sobre os mandamentos de Jesus, não é ensinar a mensagem de Jesus, não é ensinar a filosofia de vida de Jesus. Fazer discípulos implica ensinar as pessoas a fazerem o que Jesus mandou que elas fizessem. Sabe aquela coisa assim? Você precisa fazer isso, aí você vira e faz o contrário? Eu com chocolate, com a Bela. Às vezes eu estou comendo chocolate, eu quero. Não, filha, não faz bem à saúde. Mas, mamãe, você está comendo. Teve um dia que eu fui pegar um chocolate, ela falou assim, mãe, não faz bem à saúde.
Aquela coisa do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A gente vive a vida meio assim, né? Discípulo fajuto. Discípulo que não tem coragem de falar como Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque quando vocês me imitarem, vocês não vão estar me imitando. Vocês vão estar imitando o meu mestre. Aquele para quem eu olho e descubro quem eu devo ser. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente seja gente na medida de Jesus Cristo de Nazaré. Só experimenta integralmente a salvação que Deus tem para nós aquele que segue a Jesus tão de perto a ponto de ficar coberto com a poeira das suas sandálias. Discipulado é diferente de catequese. Discipulado é caminhada conjunta, é descobrir os defeitos mais obscuros das pessoas e ter a capacidade de relevar, de perdoar e de até enxergar as suas próprias falhas. É saber que eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui. Pelo fato de eu ter feito teologia, pelo fato de eu ser pastor, eu tenho tanto para aprender com vocês. E tenho tantas falhas que vocês nem imaginam. Nos falta uma comunidade de discípulos que tem coragem de tirar as máscaras e ser imperfeito. Para que a graça de Deus nos preencha e nos molde a ponto da beleza de Jesus ser revelada na nossa face. Porque a beleza de Jesus é revelada na face daquele que reconhece que não é nada. Daquele que reconhece que não está pronto. Daquele que reconhece que não sabe como ser humano por si só. O mesmo teólogo que eu disse para vocês, José Maria Castilho, ele diz assim: sobra-nos religião e nos falta humanidade. Olha que forte. Sobra-nos religião e nos falta humanidade. Então, queridos, Deus está nos educando. E a educação que a gente encontra em Jesus, a educação que Jesus oferece, ela é experimentada na realidade cotidiana. Ela é experimentada quando a gente sai daqui e vai viver a nossa vida num lugar onde ninguém está vendo, com pessoas totalmente diferentes. Jesus ensina os seus discípulos sobre compaixão quando ele está ali de frente com a mulher que é apanhada em adultério, e ele mesmo diz: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Os discípulos devem olhar: nossa, agora a gente entendeu como deve tratar. Jesus ensina como a gente deve tratar as crianças. Quando os discípulos, em meio à bagunceira das crianças, dizem: crianças, vão para lá, não, o mestre está ocupado demais. E Jesus: não, deixa as crianças virem aqui. Eu imagino Jesus sentando no chão, conversando, brincando. Depois disso, acho que os discípulos nunca mais impediram uma criança de chegar até o mestre, porque eles aprenderam que no reino de Deus, o tipo de ser humano que Deus deseja que nós sejamos é um ser humano que valoriza as crianças, que se abaixa para conversar com as crianças. Os discípulos aprendem como eles devem tratar aqueles que são excluídos, marginalizados, aqueles que sofrem todo tipo de maltrato possível e imaginável. Quando vem Jesus lavando os pés, quando vem Jesus compartilhando da mesa com aqueles que eram mal vistos, malquistos. Se os discípulos não estivessem juntos, talvez eles nunca aprenderiam que esse é o tipo de gente que Jesus deseja que a gente se torne. Então, queridos, eu queria dizer para vocês que na relação de discipulado com Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Nessa relação, nós não só seguimos a Jesus, mas nós seguimos a Jesus vivendo da maneira que Ele deseja que a gente viva.
A gente não segue a Jesus. Uma vez eu ouvi um pastor falando, a gente não segue a Jesus dando soco, murro, pontapé, praticando a violência, xingando os outros. Não, estou seguindo a Jesus, mas estou seguindo do meu jeito. A gente não segue a Jesus sendo egoísta. A gente não segue a Jesus sendo invejoso. A gente não segue a Jesus sendo arrogante, porque Jesus não faz isso. Porque no caminho de Jesus não tem espaço para isso. A gente segue a Jesus perdoando 70 vezes 7. A gente segue a Jesus olhando para aquele que é invisível. A gente segue a Jesus dando um passo para trás ou andando a segunda milha. A gente segue a Jesus do jeito que Jesus propõe para que a gente o siga. Esse é o nosso desafio. Jesus é a chave para que a gente se encontre com o sentido da nossa existência. Alguém já disse que existe um buraco dentro de nós, que é do tamanho de Deus. E que só através de Jesus a gente pode preencher. Em Jesus eu descubro o que é ser humano de fato. E nesse discipulado, nessa relação com Cristo, no seguimento de Jesus, eu encontro Deus que me criou abraçando a minha própria realidade, se identificando profundamente com a minha humanidade e me ensinando a ser gente na sua medida. Só andando de muito perto, pelos mesmos caminhos, da mesma forma, a gente pode experimentar, se parecer com o nosso mestre. E quando a gente olha para as Escrituras e lembra do momento em que Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz: quando vocês forem por aí, façam discípulos. Multipliquem-se. Do mesmo jeito que vocês vieram atrás de mim, ajudem as pessoas para que elas também venham atrás de mim. Ensinem as pessoas a viverem do jeito que eu ensinei vocês a viverem. E tenho certeza de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É o que Jesus nos diz. A única pessoa que pode fazer discípulo é aquela que é discípulo. É impossível reproduzir aquilo que nós não somos. Por isso a minha oração para nós nessa noite é que nós deixemos-nos cobrir pelas poeiras dos pés de Jesus. E que na nossa face, no nosso silêncio, no nosso gesto, não sejamos nós, mas seja revelado Cristo. Tenham coragem de ser gente na medida de Jesus. E não façam isso sozinhos, porque o caminho de Jesus é um caminho comunitário. É um caminho que cabe muita gente andando junto. A gente só consegue ser gente na medida de Jesus quando a gente faz isso em comunidade. Que esse seja o nosso desafio e a nossa oração. Amém? Eu vou cantar uma canção, eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor.
quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Em nome de Jesus, que nós oramos essa canção. Amém. Quero convidar nossa irmã presbítera Rosângela, em seguida presbítero Cleiton também. Som, aê. Das paz, amada igreja. Não poderíamos ter uma mensagem assim, que cai como uma luva para o aviso que eu venho dar para vocês. Pode projetar para mim, por favor, o pessoal aí da mídia? A partir do mês que vem, todas as sextas-feiras do mês de junho e do mês de julho, nós estaremos pelas ruas de Jundiaí entregando só pão? Só pão não. A gente entrega muito amor, a gente entrega muita felicidade, a gente dá o nosso abraço, a gente dá o nosso ombro. E, para isso, nós, do Conselho Missionário, juntamente com a diaconia da nossa igreja, desafiamos os nossos irmãos, os que estão presentes, os que estão online, os que não pertencem à nossa denominação também, que em algum momento, até julho, vai estar vendo esse vídeo, a participarem conosco, a sermos humanos, a sermos gente, gente sendo gente, cuidando de gente. Então, que Deus nos ajude. Na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 35 ao 45, tem um texto muito lindo que Jesus fala. Quando os discípulos perguntam, Jesus, quando a gente te viu com fome, te deu de comer? Quando a gente te viu com sede, te deu de beber? Ele fala, quando você fez para algum dos meus pequeninos, a mim você o fizeste. Venha ser discípulo de Jesus conosco, tá bom? Aí nessa arte tem o Pix, que você pode estar doando, você pode também estar trazendo a sua sopa pronta, você pode também estar dedicando o teu tempo para estar conosco nas ruas de Jundiaí, nas noites de sextas-feiras de junho e julho. Pode falar comigo, com a Cláudia Ruela, com o Fernando ali no fundo, para a gente poder estar organizando isso, tá bom? Muito obrigada. Graças a paz, igreja. Amém. Como responsável aqui pelos assuntos do patrimônio da igreja, eu vim trazer para vocês, na verdade, são 2 recados, né? Primeiro, nosso sistema de ar-condicionado. Vocês viram que ainda eles não estão funcionando, né? Apesar de nós termos feito toda a manutenção, trocado toda a tubulação de cobre, ter trocado a fiação de alimentação e controle, né? Eles não estão funcionando por quê? Porque quando o pessoal furtou os cabos, as válvulas das condensadoras ficaram abertas. E era uma semana de chuva, choveu muito aquela semana. E entrou água nos nossos aparelhos e condenou as 3 condensadoras nossas aqui.
que fica para o lado externo. Eu fiz um orçamento, né, pelo Mercado Livre e outras empresas de referência, e nós vamos precisar comprar 3 máquinas, né? Então, 2 condensadoras de 24.000 BTUs e uma de 12.000 BTUs. E a de 24.000, ela custa R$3.000 cada uma, em média, e a de 12.000 BTUs custa R$1.500. Então, são mais R$7.500. Então, nós já tivemos aí já um dispêndio de R$3.000 para essa primeira manutenção, e agora teremos mais R$7.500. Então, o que eu peço a sensibilização dos irmãos é que possam, né, nos ajudar nesse momento, né, com sua contribuição, com a sua oferta, né, para que possamos restabelecer o sistema de ar-condicionado, aquela campanha que o pastor citou, e, tendo esse valor, a gente vai conversar também com a tesouraria, né, para que nós possamos restabelecer o sistema, né, porque o ar-condicionado ele serve também para o frio, né, que também se mantém a temperatura climatizada do ambiente, e muito mais no calor. Então, é todo esse lado aqui, esses 3 aparelhos aqui que precisa dessa manutenção. Então, os irmãos podem ter trazendo a sua oferta, né, pode estar depositando através do Pix, né, que é o CNPJ da igreja também, para poder nos ajudar nessa questão. Tá ok? Um outro ponto, o segundo e último aviso, é que o nosso CLCB, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, venceu no mês de abril, né? Esse certificado ele é renovado a cada 3 anos, a validade dele, e o valor desse serviço é de R$1.200 e mais taxas de R$300, ele fica em torno de R$1.500. Mas como eu sou profissional habilitado, eu vou fazer esse serviço e vou doar para a igreja, para poder ajudar também, né, aí no patrimônio e também contribuir com o caixa nesse momento. Tá ok, irmãos? Muito obrigado, fiquem com Deus. Amém. Caminhando para o término do nosso culto, eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs para as atividades normais da igreja. Toda quarta-feira temos o culto de oração presencial aqui. Tem sido uma bênção, e esta é uma das disciplinas valorizadas por Jesus. Portanto, como discípulos, estejamos firmes neste propósito. É toda quarta-feira, às 19h30. No domingo de manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos, por grupos de interesses e também por faixas etárias, ensinos da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Convidamos a todos, temos o trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. Para todo mundo tem a sua porção. Temos também no domingo, todos os domingos, o culto solene. Durante a semana, a igreja oferece o trabalho online de devocionais do diário da vida dos discípulos das igrejas que estão no Novo Testamento. Agora estamos trabalhando a Epístola de 2 aos Coríntios. Convido você, são devocionais rápidas que vão edificar o seu dia. Isso está na internet, através do YouTube da igreja, né? E também pelo Spotify, os mais jovens devem conhecer melhor, não é? E é uma bênção. Então, vamos nos colocar de pé. Quero convidar a pastora, que esteja à frente ao meu lado. Ela vai fazer a oração de encerramento e eu impetrarei a bênção. Vamos orar? Paizinho, obrigado por esse tempo tão especial em comunidade. Obrigado a Deus, porque o Senhor sopra o teu vento de renovo sobre nós, das formas mais inesperadas. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Obrigado, Pai. Ensina-nos, ó Pai, que tipo de gente nós devemos ser. Nos dê, ó Deus, condições de aplicar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, amanhã, na terça-feira, na quarta-feira,
nos dê ousadia enquanto igreja. E a minha oração, a nossa oração, é para que as pessoas ao nosso redor conheçam a Ti através das nossas vidas. Amém, Pai. Através da vida dessa igreja. Faz aquilo que a gente não consegue fazer. E nos mostra, ó Pai, caminhos possíveis. Esse é o nosso desejo. Conduza-nos, ó Deus. E mais uma vez, que nenhum passo seja dado que não esteja alinhado com a Tua vontade. Amém. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e as instruções, as consolações, a iluminação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todo o povo de Deus que se reúne sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Antes de ir embora, vamos cantar com muita alegria, com palmas, com dança, com vontade. Maravilhosa graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
boa semana. Amém? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém.